Olá, você está no Samurai Morcego, meu nome é Rodrigo e hoje vamos fazer a análise completa do capítulo 959 de One Piece Samurai. Bom, antes da gente começar aqui, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não fizeram isso, curtirem o vídeo se vocês gostarem do vídeo e seguirem a gente no @samurai_morcego lá no Twitter, que a gente tem muita coisa legal, enquete do capítulo, curiosidades sobre o capítulo eu posto lá sempre e muito mais sobre o One Piece e também algumas coisas também, algumas fanarts e curiosidades de Kimetsu. E então vamos lá. Vamos direto pro capítulo que tem até que bastante coisa pra falar. Na primeira leitura eu achei que foi um capítulo morno, mas tem bastante coisa que a gente pode teorizar aí, que é bem interessante. Vamos dividir essa análise em três partes. Primeiro, o flashback, né, do início do capítulo, mostrando o exército de invasão de Onigashima se preparando para a batalha e também o possível quebra, né, desse plano todo, com o Orochi destruindo todos os pontos principais desse grupo. E depois a gente tem o presente, né? E logo depois a gente vai começar o flashback de Oden, né? De Kozuki Oden. Então vamos começar com o flashback do início do capítulo. A gente tem aí dois momentos em termos de temporais, né? De história. A primeira parte é que se passa 2 dias antes da invasão, né? Ali a gente vê vários grupos se reunindo, né, de invasão de Onigashima, se preparando, né, finalizando as preparações. A gente vê uma coisa que eu achei bem interessante, que é o Frank, ele fala, né, a gente está aqui no porto de Kuri e a gente conseguiu aí os navios para 5.000 homens. O engraçado é que alguns capítulos anteriores, ele falou para os homens que estavam lá preparando os barcos, né, refazendo, né, reconstruindo os barcos, ele falou, vamos preparar barcos o suficiente para 10.000 homens. E o que eu acho que aconteceu aí não foi um erro de tradução ou um erro do Oda, né, mas eu acho que, assim, como eles sabiam, né, o exército estava com 4.000 pessoas até aquele momento, 2 dias antes da invasão, eles pegaram os navios que estavam os restantes e guardaram eles. Essa é uma teoria minha, não sei se vocês concordam, mas eles vão deixar guardados ali pro caso tivesse algum problema, eles pegassem esses navios restantes. Então, ou seja, nem tudo está perdido, né? Eles podem sim recuperar esses navios para conseguir chegar em Onigashima, e talvez eles estivessem escondidos, né? Esses navios restantes. E aí, né, a gente vê vários núcleos, né? A gente vê, por exemplo, o Hyogoro, os líderes da Yakuza se reunindo lá, pegando as coisas e indo pro porto de Tokage, né? E aí a gente vê os Chapéus de Palha, né? A gente vê o Luffy. Eles abrem ali um pacote, né, que tem umas armaduras e eles né, o Chopper e o Brook e o Luffy pegam e vestem as armaduras. E o engraçado é que essa armadura, assim, detalhe por detalhe, foi mostrada no mangá há muito tempo atrás, no capítulo 310, numa capa colorida que o Oda fez com uma temática, né, de cultura oriental. E o Luffy está usando nessa capa colorida a mesma armadura do que ele pegou agora. O curioso também é que no capítulo 310, na armadura, a gente vê também o símbolo da família Kozuki, ou assim, um certo protótipo da família do símbolo, né? E é muito bizarro, assim, tipo, muito louco imaginar como Oda tinha já planejado alguma coisa assim, né? Aquele símbolo nessa capa colorida há muito tempo atrás. Há mais de 500 capítulos atrás, né? É muito louco isso. E aí a gente vê, né, eles lá se preparando. O Zoro aparece, né, e o Sanji fala, você não vai usar essa armadura? E aí o Zoro, que seria assim o mais samurai, né, de todos os Chapéus de Palha, ele fala que não, que ele ficaria lento com aquelas armaduras, né? E realmente, né? Alguém com aquelas armaduras fica um pouco mais lento, né? E aí o Sanji
dá até, né, uma cutucada nele falando, é que você tem que, né, tem muita coisa aí pra correr atrás depois, né, citando, né, a recompensa, né, que aumentou do Sanji e não a do Zoro, né, que agora o Sanji tá com 10 mil de recompensa a mais do que o do Zoro por conta dos acontecimentos de Whole Cake que o Zoro não tava. E aí ele corta lá metade, né, da costa da montanha novamente com a espada Ema. E é curioso que ele não fala nenhum nome de golpe, né? E raramente o Zoro ele não usa um golpe que ele nomeia, né? Ele não nomeia esse golpe e ele só chama ele de Ema, né? O que é curioso ver que talvez ele ainda não tenha nomeado os golpes com essa espada, ou ele ainda não sabe controlar ela, então ele não é digno, aquele corte não é digno, né, de um nome de ataque. E eu também acho interessante como essa coisa das armaduras e até o Luffy tá com uma espada e tudo mais, faz sentir que talvez o lance da profecia dos 9 samurais que a Toki, né, tinha feito há 20 anos atrás, talvez tenha um significado aí maior, né? Não seja só os 9 bainhas vermelhas, porque a gente também tem a teoria de que um dos bainhas vermelhas é um traidor, então se um deles fosse um traidor, ele perderia, né, o cargo de ser um dos 9 samurais da profecia. E eu fico pensando se os 9, né, porque encaixa bonitinho 9, né, com os chapéus de palha, né, são 9 também. Então, fico pensando o que isso pode conectar, né? Se alguns chapéus de palha, alguns bainhas vermelhas vão ser vão se misturar, né? E tornar os 9 samurais dessa profecia, né? O que vai acontecer com os outros para não serem desses 9, né? Ou vai ter alguma fatalidade até, alguma coisa assim, só vendo, né, até o clímax dessa batalha. Mas, enfim, né? E aí depois a gente tem aí umas 2 citações interessantes, né, de personagens que estão ausentes, né, até agora no arco, que é o Nekomamushi e o Jinbei. E o Luffy, né, relembra aquele momento de despedida dele antes, né, da partida deles, né, do grupo do Chapéu de Palha na Ilha Whole Cake. E o Jinbei ficou pra trás, né, pra parar a Big Mom, e ele conecta, né? A Big Mom tá aqui e o Jinbei não. O que será que aconteceu com ele? Mas ele tem fé que o Jinbei tá vivo, e eu acho, né, que todo mundo aqui tem fé que ele tá vivo sim. Eu acho que seria extremamente improvável que o Jinbei teria morrido off-screen, assim, né? Como o Sabo também, né? Alguns capítulos atrás. Eu acho que esses personagens, eles estão bem guardados aí pelo Oda, e ele tá guardando esse mistério aí de onde eles estão. E principalmente, né, como o Mushi e o Jinbei, eu tenho certeza que eles vão aparecer ainda na guerra, né, de Wano, né? E aí a gente tem um momento bem, assim, interessante e ao mesmo tempo triste, que é uma volta, né, para aquela cidade dos restos em Kuri, onde a Utsuro ela tenta parar o Holden, né, de tentar que o Holden ele tá lá tentando investigar quem que ainda tá roubando as plantações, né, dos piratas do Kaido, né, que tem aquela plantação à parte só pra eles, né, e aí a Utsuro tenta parar ele, falando, não, eu sei de uma coisa, tal, né, tentando se sacrificar, né, pelo plano todo, porque se o Holden descobrir, né, que é pros samurais dos Bainhas Vermelhas, que a gente supõe que quem tá roubando os suprimentos ali dos piratas bestiais na verdade é do grupo dos Bainhas Vermelhas, né? Ela tenta despistar, né, o Holden, só que aí o povo, ele já tá talvez assim infectado, né? Porque o Luffy passou ali e deu muita esperança para aquele povo daquela vila especificamente, e eles vão lá e eles falam, né, pro Holden, né, e eles, não, a gente vai servir de iscas, né, para que o Holden não saiba do plano total dos Bainhas Vermelhas. E aí, mais tarde, a gente descobre, né, que aquela vila foi incendiada pelos piratas do Kaido, e por causa disso, por causa dessa traição, o que é bem triste, né, e pesado, né, e a gente não sabe o que aconteceu com o Tsuru também. O paradeiro dela agora fica meio no mistério, né,
E, enfim, vamos ver, né, o que pode acontecer com ela. E outra coisa, um pouco antes, no quadro acima, assim, nessa mesma página da Vila dos Restos, a gente tem um foco na Vila de Ebizu, e lá eles falam de Ushimitsu Kozo, que é o garoto da Hora das Bruxas. E é um grande mistério ainda esse personagem, né? Porque, por exemplo, ele apareceu aí falando, olha, ele aparentemente voltou, ele deu dinheiro para esse povo da vila e agora eles estão com dinheiro para pelo menos beber água potável, né? Comprar água potável. Quem é esse personagem? Será que a gente conhece ele? Eu começo a ter certas suposições aqui. Provavelmente é um personagem que a gente já conhece. Talvez seja o Denjiro ou até mesmo a Hiyori, quem sabe? Uma reviravolta de que ela saiu, né, pra exatamente fazer essa parte, né, esse nome, Garota do Dia das Bruxas, não é verdade, né, é uma garota do Dia das Bruxas, então fica aí meio que um mistério, né. A gente vê a fatalidade que é, né, o Orochi destruindo ali todos os pontos principais do grupo de invasão, né, principalmente as pontes que ligam os vários pedaços de ilha, né, que formam o ano. Ele destrói todas as pontes e também o lugar onde o Sunny está. É óbvio que é muito difícil o Sunny ter sido destruído numa situação dessa, né? Provavelmente ou eles só destruíram a entrada da caverna, ele vai ficar meio que guardado ali, ou tinha alguma proteção, né, para o barco, né? Então, né, eu acho muito difícil. A gente já viu o Oda fazendo esse truque aí em Whole Cake também, nossa, o barco foi destruído. Não foi. Mas enfim, né, mas é bizarro como o Orochi sabia desse plano, né, e sabia até onde o Sunny estava. Então, quem era o informante do Orochi sabe detalhes muito cruciais, assim, sabe até onde estava o barco do Chapéu de Palha. Então, provavelmente o traidor estava naquele barco quando chegou em Wano, e pode ser um dos Bainhas Vermelhas, pode ser o Kanjuro. Então é interessante pensar nisso também. E a gente tem que ver que teve um intervalo de um dia, de todos aqueles flashes dos Chapéus de Palha, do Ryogoro e tudo mais, tudo aquilo aconteceu um dia e pouco antes desse ataque do Orochi. Então a gente pode supor que o grupo, né, os Chapéus de Palha sabiam que ele ia atacar e conseguiram reverter certas coisas. Também pode ter essa possibilidade. A gente não tem certeza ainda, mas tem essa possibilidade também. E aí a gente vai pro presente, né, onde a gente vê o Kinemon e o pessoal chorando de novo, né, é uma repetição desse tema, para mostrar que realmente aquela situação é vida ou morte, e agora principalmente a gente sabendo lá que a vila, né, que a Otsuru, né, que é a mulher do Kinemon foi incendiada por causa deles, a situação fica cada vez mais grave, mais crítica, e aí, assim, a coisa fica meio que estática, né, tipo, a gente não sabe o destino deles, né, e provavelmente a gente não vai saber por um bom tempo, porque a gente vai direto pro flashback do Oden, do Kozuki Oden, e eu acho que é esse o flashback que a gente tanto esperava, que vai ser a revelação aí de muita coisa. Eu acho que vai mostrar, por exemplo, a relação dele com a Toki, a relação dele com os Bainhas Vermelhas, quando eram menores, né, pirralhos, e como ele trouxe eles, né, e juntou eles, né, treinou. Pode ter revelações aí muito fortes, como, por exemplo, a relação da família Kozuki com o Grande Reino, porque foi a família Kozuki que fez os poneglyphs que eram do Grande Reino, e os poneglyphs contam a história do século perdido, então pode ter uma ligação aí com o Laugh Tale muito forte nesse flashback, além do próprio Orochi, né, e como que o Orochi fez todo esse plano para atrair o Oden, né, e o pai dele, que era o Kozuki Sukiyaki, e tomou, né, o controle de Wano junto com o Kaido. A gente provavelmente vai ver isso no final. Eu imagino que esse flashback vai ser daqueles bem grandes, que vai ter, por exemplo, um volume inteiro, né, de mangá, e a capa desse volume vai ser o flashback, vai ser o Oden,
e tudo mais, né? A história dele. Vai ser um flashback muito importante para a história de One Piece. E a gente vê como, né, já nesse início o que é a história do Oden, né? Ele é um personagem bem, assim, controverso dentro de Wano naquela época. Tenho minhas teorias aqui. Ele fala muito sobre esse negócio das fronteiras de Wano estarem fechadas e deles terem que abrir. A minha teoria é de que o Wano estava com essas fronteiras fechadas por conta também da relação deles com o Grande Reino. E talvez há centenas de anos atrás, quando o governo mundial tomou o controle, eles se fecharam ao invés de tentar se juntar com o governo mundial ou tentar se refugiar de certa forma. Então eu acho que pode ter uma ligação com isso. E o Kozuki Oden, que é um ancestral, né, direto dessa família que fez os poneglyphs, ele vai ser o cara que vai, né, abrir as fronteiras, vai tentar abrir, né, nesse flashback. E eu acho nesse começo de flashback a gente vê como ele é odiado e assim todo mundo estranha ele, todo mundo foge, fecham as portas, escondam as mulheres e as crianças, porque ele é um cara perigoso. Mas por que ele é perigoso? Ele não é perigoso por causa do poder dele ou de algo assim. Ele é perigoso porque os ideais dele e a ideologia dele para o Wano são muito diferentes do resto do povo. Ele não quer deixar as fronteiras fechadas e continuar assim, né, a vida. Não, ele quer abrir elas. Então eu acho que tem a ver com isso. É interessante que nesse último quadro a gente vê uns samurais, uns caras meio mal encarados, assim, e o Oda desenhou eles bem até, né, são bem definidos o design de cada um, então provavelmente eles vão ter uma certa, não importância, mas eles vão aparecer de novo, talvez no início do próximo capítulo, né, eles vão tentar enfrentar o Oden vai lá e faz alguma coisa. É interessante também que a gente não conhece ainda o visual do Oden, porque eu acho que começo a achar que realmente tem uma explicação por trás, não é simplesmente uma revelação bonita que o Oda tá esperando ter. Muita gente aí teorizando de que ele ainda tá vivo e de que ele ainda é um personagem importante, né? Pode ser isso, né? A gente não tem como saber, só teorizando aqui mesmo. Será até que ele pode ser um personagem que a gente já viu, né, ou já ouviu falar, né, o Garoto do Dia das Bruxas, alguma coisa da Hora das Bruxas, ou alguma coisa assim. Então tem algumas ligações aí que, né, porque nessa parte seria perfeita, né, pro Oda revelar o rosto, né, do Oden, né, e falar, olha, essa é a cara dele. Mas não, ele escondeu, porque a gente vê também, né, um pouco mais do visual, né, do Oden, né, e principalmente ali a Ame no Habakiri e a Ema, né, na cintura dele, né, e também tem aquelas grandes cordas que estão em volta dele, né, e ele também tem uma espada que corta o céu e outra que corta o submundo, né, então tem vários simbolismos no visual do Oden, né, e talvez até no rosto dele tem alguma coisa também, e é engraçado que ele, né, ele usa aquela calça, né, que deixa as pernas para fora, né, é bem mostrado isso nesse final de capítulo. E então a gente agora só pode esperar esse flashback que vai ser denso, mas vai ser muito interessante, vai ser muito revelador para a história de Wano. E eu acho que a gente vai ter aí um background bem legal, finalmente saber certos mistérios que o Oda tá guardando aí por tanto tempo durante esse arco e até antes, né? E eu acho que assim, enquanto no passado, né, a gente tá tendo toda essa revelação, no presente a gente parou no tempo, né, com os Baias Vermelhas lá chorando e tal. Esse momento me lembra muito Enies Lobby, que a gente também tem aquele suspense durante, né, quando os Chapéus de Palha encaram, né, a Robin, né, presa lá em Enies Lobby, com a CP9 do lado dela. E a gente tem aquele momento congelado pro flashback da Robin, que é super importante também, né? Até hoje é super importante. E só depois, acho que de um volume praticamente, a gente volta, né? E a Robin termina a frase lá, eu quero viver e tudo mais. Então eu acho que quando voltar, a gente finalmente vai ter
né, a revelação de onde estão todo o exército, né? E talvez até com uma reviravolta aí, talvez até, será, com Oden, o Oden vai aparece, né, vivo, né? Seria muito louco, né? Terminar o flashback dele e ele aparecer vivo logo depois. Ou alguma coisa interessante, né? Eu acho que a própria revelação, né, de onde está o exército seria bem interessante. E a esperança de que eles vão para Onigashima mesmo. E aí a gente finalmente entra na guerra, né, de Onigashima. Eu acho também bacana que o capítulo se chama Samurai. Eu não sei exatamente como tá em japonês, mas em inglês, samurai, ele pode ser tanto singular quanto plural, a palavra. E é bacana que tem algumas múltiplas interpretações com esse nome, né? A gente pode falar que os samurais são os chapéus de palha, né? Vestido lá, o Luffy principalmente, né? Vestido como um samurai, com aquela armadura kabuto, né? E aí ele tá com uma espada. Ou também os bainhas vermelhas no presente, que estão lá, que são os samurais e estão chorando e totalmente perdidos. Ou também o próprio Oden, que é um samurai. Então, assim, tem esse paralelo nas 3 partes da história do mesmo capítulo, que eu acho bem bacana isso do Oda, né? E é isso, pessoal. É bastante coisa, né? O que vocês acharam? Vocês acham que o Oden tá vivo? Vocês acham que o Sunny tá inteiro ou foi destruído? Comentem aí abaixo o que vocês acharam desse capítulo. Curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal para mais vídeos sobre One Piece. Antes que eu esqueça, a gente tem aí o resultado da enquete. Eu vou colocar aqui do lado porque durante o tempo que eu tô gravando agora, a enquete ainda não acabou. Então aqui vocês veem o resultado da enquete lá no Twitter, né? Do que vocês acharam do capítulo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Falou!